Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a plataforma SPY, que hoje eu vou comentar sobre alguns indicadores do mercado, o meu ponto de vista. O meu ponto de vista não quer dizer que seja o seu ponto de vista e pode estar em conflito com outras opiniões e interpretações de outros profissionais. Precisamos entender que o mercado financeiro é magnífico. Existem várias maneiras de se obter lucro no mercado financeiro e a sugestão de análise que eu passo aqui, ela é apenas uma das opções entre várias opções que existe. O que eu digo aqui não é regra, não é lei. Existem várias maneiras de se fazer ou a mesma coisa, podemos entender assim, ou obter lucro. As duas coisas podem significar a mesma coisa ou não. Então, não há uma regra de como ganhar dinheiro. Se existe algo fixo de como ganhar dinheiro, não existiria ninguém para dar liquidez. No caso, você está comprando porque você acha que vai subir por um motivo. Tem um cara que está vendendo para você porque ele acredita ao contrário de você. Porque ele está usando uma outra técnica ou está fazendo uma trava com alguma outra coisa. Coisas que a gente não sabe. Só um dos livros aqui, ó, vou até pegar aqui, ó. Só um dos livros, tem aqui, ó, 954 páginas na minha mão aqui agora, ó, de formas de se operar o mercado financeiro. Isso um livro. Tem um monte de livro por aí. Então, no mercado financeiro existe várias maneiras de se fazer operações com lucratividade. Então vamos começar aqui discutindo algumas coisas. Por exemplo, vamos falar aqui do indicador Volume at Price, Market Profile, que é essa acumulação aqui em azul durante as negociações do mercado. Isso daqui é uma mistura de grupo de varejo, de institucional nacional e dos estrangeiros também. Olhando assim de uma maneira geral, isso aqui é uma bagunça. Concentrou um volume de negociação aqui na região, aqui no índice, por exemplo, no 125.250. Por quê? Porque havia muito lote sendo executado lá, ou porque não tinha tanto lote assim para ser executado, o mercado não tinha tanta liquidez, ele ficou negociando e acumulou aquilo ali. Lembrando que isso daqui nem sempre é uma acumulação, e sim uma soma de negócios realizado naquela região de preço. Aí a barra vai crescendo aqui assim. Então dentro disso daqui tem muita coisa. O máximo que a gente consegue chegar de definição disso aqui é que, vamos supor que no dia 28 de junho, tá? Vamos colocar aqui fluxo índice, gráfico do intraday do índice, tá vendo? No final aqui, ó, vamos pegar aqui como base 125.754. Então temos aqui 125.700. Vamos anotar aqui, ó, 754. 750. Vamos arredondar assim, tá? Olha como é complicado esse negócio. Pronto. Coloquei amarelo aqui como exemplo, beleza? Que foi aonde os estrangeiros negociaram mais. Quem deu liquidez? Grupo de varejo. Tá? Lembrando que essa liquidez aqui, ó, essa acumulação aconteceu lá pro final do dia, 18h31, beleza. Importante isso daqui. Eu vou aproveitar aqui, ó. Por que é importante? Porque essa acumulação começou a ser feita próximo do final do mercado. Isso daqui é uma acumulação de swing trade, quase 50 mil lotes. Bastante? É bastante. Ou seja, são pessoas que acreditam, no caso aqui, estrangeiro, né? Eles estão comprados, é isso? Eles acreditam na continuidade da alta do mercado por um motivo que a gente não sabe o porquê. E são pessoas que têm margem, que têm grana, tá? E tá posicionado ali. E aqui é o preço médio de execução. Inclusive no vídeo anterior até dei a minha opinião sobre isso daí. Aí você tem que voltar lá no vídeo anterior, que fala exclusivamente disso. Então, entre essas negociações aqui, a gente sabe que daqui para cá, um preço onde interessou os estrangeiros, daqui para cá, institucional nacional e grupo de varejo. Tá? Então a gente pode, de maneira grosseira, avaliar assim
o Market Profile. Agora vamos aqui, ó, no volume de agressão. O volume de agressão, tá vendo aqui, ó, volume de agressão. Eu não consigo definir muito sobre esse indicador. É um indicador, a plataforma que ela fornece é indicador. O indicador é uma fórmula matemática normalmente baseada no volume ou preço, ou nos dois. No caso aqui temos aqui o volume de agressão. Aqui foi um volume aproximadamente aí de 400 mil. Na região ali dos 125 mil pontos. E a barra verde indica que foi uma agressão de compradores nesse momento aí. Tanto é que o mercado reverteu, tal. Você entendeu? Não é uma regra, embora aqui faça a parte aqui, ó. Tá vendo, ó? Agressão, tá? Caiu e aqui reverteu. Isso não é uma regra. Isso não é uma regra. Mas a gente consegue, através da evolução, você pode pegar aqui na plataforma Spike, aqui, ó. Aí você consegue entender algumas coisas. Vamos supor, quem estava agredindo isso daqui? Aí no caso você vê aqui, era o grupo de varejo, tá? Você vai considerar isso ou não? Aí é particular do seu operacional. Mas a grosso modo aqui passando todos os indicadores. Mas você consegue ver que durante a evolução disso você pode até comparar, opa, quem é que está agredindo isso daqui? Você consegue vir aqui para quem se apega e gosta de usar indicador, eu não uso, mas como tem bastante dúvida sobre isso, então estou tentando aqui esclarecer algumas coisas do meu ponto de vista, não é regra, tá? Então você consegue vir aqui, olha, teve agressão, quem é que participou aqui acumulado? Grupo de varejo, legal, beleza. Então, agora aqui, ó, acumulado de agressão, né? Através do saldo aqui. Quem foi que estava vendendo esse tempo todo aqui? Aí você consegue vir aqui e tal no intraday. Você faz aqui, ó, a comparação do horário aqui, ó, para ficar mais fácil. Vamos colocar aqui de 15 minutos. Que aqui tá no 10. Vamos colocar 15. Pronto, agora ficou mais fácil. Porque a plataforma atualiza a cada 15, né? Então, ó, deixa eu voltar aqui de volta. Até as 11 horas da manhã. O que aconteceu aqui até as 11 horas da manhã? Foram o grupo de varejo aqui que estava vendendo, certo? Beleza. Foram eficientes, né? Olha só, aproveitando, ó. É raro isso daqui, tá? Isso é raro. Isso é raro. Tá vendo? Eles estão vendidos com 12 mil contratos, ficaram pro swing trade, né? 127.694. Significa que eles foram eficientes nesse dia aí. Mas como a gente costuma dizer e falar e mostrar na prática também, eles são especialistas em ganhar pouco e especialistas em perder muito, né? Então, embora eles tenham conseguido alguma coisa aí, não é algo que a longo prazo fecha a conta positivamente, tá? Beleza. Acumulado de agressão aqui. Deixa eu ver aqui. Volume de agressão, no caso esse daqui, eu dei explicação mais ou menos. Acumulado de agressão, o saldo também. E aqui o RSI, né? Que é de força relativa. Quando o mercado chega numa determinada região, tá? Olha só, até as 11. Quem é que bateu aqui? Grupo de varejo. Pô, vamos pensar aqui. Lembrando, reforçando que isso não é regra. Isso daqui é só meu ponto de vista. Existem várias maneiras de fazer a mesma coisa no mercado, só que através de outras maneiras. Tá, grupo de varejo batendo, deslocando o preço aqui e chegou aqui no índice de força relativa. Poxa, tá no máximo aqui. Então, é capaz de que sim, o mercado pode reverter isso daí. Por quê? A gente sabe que o grupo de varejo tem o lote finito, tá? Diferente dos estrangeiros, não que os estrangeiros tenham dinheiro infinito, não é isso, mas o bolso deles é maior do que o do grupo de varejo. Então, opa, pera aí, então se tá dando aqui sobrevendido, então quer dizer que isso aqui realmente pode reverter. Ponto de vista, tá? Meu ponto de vista. Você pode reavaliar, você pode pensar, usar ou não, e isso tem que ser compatível com o seu operacional, tá? Agora, cadê aqui? Deixa eu procurar. Média móvel.
Média móvel, qual que é o problema dela? Problema não, tem gente que usa e dá certo, né? Não existe regra de que é certo e que é errado, entendeu? Só que a gente tem que se apegar no que causa o preço. A média móvel a gente tem que entender que é a média. Aí depende se ela é exponencial ou não. Muda-se a fórmula matemática. Ela é baseada na evolução do preço. Se sobe muito, ela faz uma conta lá e recalcula, e aí o preço fica cada vez maior. Depende do período que você coloca para você fazer essa conta. É só uma conta matemática. A média não segura preço. A média não forma preço. É uma média, o próprio nome fala, uma média. É uma média para você ter uma noção ali daquilo que o mercado pode ou não respeitar. Se a média coincidir com o preço médio de execução de um cara, ou 2, 3, 4, muito grande, ou com algum algoritmo que esteja executando alguma coisa, se coincidir com o preço do cara, porque assim, ó, o cara liga um robô, independente da estratégia dele, se é VWAP, se é TWAP, não interessa. Ele compra, chega um determinado momento que, opa, pera aí, deslocou muito, aí o robô para. Aí o robô ele volta a atuar se um preço recua numa calibração dele. Pode coincidir com a média. Coincidir. A média não para o preço. Pode coincidir. E aí ela pode... aqui, ó, no caso como aqui, né? Respeitou aqui, respeitou aqui, respeitou aqui, respeitou aqui. Respeitou é uma palavra muito forte. Porque muitas vezes o cara que está executando uma ordem não está olhando o preço daqui. Tem cara que usa o gráfico apenas para consultar o histórico de preço e não para tomar decisão. Tem isso. Eu vi um vídeo de um institucional que tinha o gráfico. Muitas vezes é para consultar de onde que estava e para onde que foi. Como que está a volatilidade disso. Book de ofertas, tem liquidez? Às vezes o cara olha para isso. O broker no caso, né? Enfim, dessa maneira. Então a média é basicamente isso. Ela pode ou não coincidir com o preço médio de execução aqui dos estrangeiros durante a execução? Pode. Por exemplo, 125.700. Acho que não vai ser esse caso aqui, né? Porque o mercado, como ele for direcional, ele não vai, eu não vou conseguir citar esse exemplo aqui. Deixa eu colocar aqui 125.600. Não vou conseguir exemplificar isso. Mas se tivesse acontecido uma acumulação aqui, uma pequena devolução de lote, eu conseguiria aqui coincidir a média. E não foi porque foi respeitada a média, foi porque foi a maneira como os estrangeiros executaram o lote aqui. Não tenho exemplo para dar aqui agora, mas acontece sim em outras oportunidades. Vocês mesmos podem estar conferindo isso. Deixa eu ver aqui se tem alguma outra... VWAP. Preço médio ponderado pelo volume. Antigamente isso funcionava. Não que não funcione hoje. Até um determinado horário ela pode até funcionar. Depende de algumas situações, de algumas variáveis. Você vai falar, nossa, respeitou. Aí tem outras vezes, putz, o mercado cagou para VWAP. Por quê? É muito robô poluindo, HFT, grupo de varejo onde as pessoas físicas estão inclusas, e é gente pra caramba. O cara vai, compra stop, aí o cálculo da plataforma vai considerando isso e vai poluindo ali aquilo ali. O cara que joga o lote e pega e estopa, e aí é um monte de gente fazendo a mesma coisa, vai ferrando tudo, entendeu? Quanto pior isso daqui, ó, no caso de uma VWAP, ó, pior fica a formação do preço da VWAP. Agora, se tem um institucional nacional dando liquidez para um estrangeiro ou vice-versa, aí você vai perceber que a VWAP algumas vezes vai até coincidir com o valor da plataforma Spike. Por quê? Porque é um negócio limpo, mas é uma coincidência. Agora, quando você vê a galera trocando muito lote, comprando, vendendo, depois tá vendido, depois compra, aquela bagunça toda, aquele eletrocardiograma, você vai reparar que fica tudo uma bagunça, nada respeita com nada. E é complicado. Nas primeiras horas ela pode até funcionar em algumas situações,
mas a maioria das vezes não respeita nada e é complicado usar isso daí. Já antigamente o volume era menor e as tomadas de decisões eram tipo lotes que se comprava, outro dava liquidez, segurava aquilo ali e acabou. Antigamente, né? Antigamente. Quanto mais pro passado a gente olha, mais limpo era todos esse indicador. Antigamente funcionava muito bem esses indicadores aqui, porque era tudo mais limpo, era mais direcional, não tinha negócio de opção, era head, não se tinha muito, tinha mais, como é que se fala? Esqueci o nome, fugiu, quando você compra um ativo em um lugar e vende no outro, esqueci o nome desse negócio aí, me fugiu da cabeça agora. Não é spread, é spread? Não sei, não lembro. As coisas eram mais limpas, você respeitava muito. Aí você pega aquele livro antigo, né, que o cara escreveu lá em 1970, 1980, e você fala, nossa, olha esse padrão aqui no livro, que perfeito. Aí o cara lê aquilo, ainda faz um curso e vende, olha só como respeita, entendeu? E hoje é uma bagunça, é uma zona, porque tem o cara operando opção, tem cara travando com alguma coisa, tem cara operando juros com dólar, tem cara fazendo de tudo com esse negócio aí, travando a importação, travando a exportação, etc. É uma bagunça, cada um com um tipo de interesse diferente. Aí o negócio vai virando uma zona, né? Aí, sei lá. Enfim, basicamente isso daí. É por isso que muitos padrões às vezes não funcionam. Eu lembro de eu ter visto uma palestra, e nessa palestra tinha um cara que trabalhou no Banco Central, que mandou uma ordem para um dealer, e o mercado era para fazer um pivô de alta. Aí o cara mandou vender não sei quantos mil lotes, e o que era para ser um pivô virou um M. O cara que estava operando pivô ali, que está seguindo negócio livre, se ferrou, né? E você vai perceber o seguinte, que papéis que tem um pouco menos de liquidez e que não tem opções, ou se tem opções não tem liquidez, ele respeita mais padrão. Porém, ele às vezes ele demora dias para responder aquilo ali. Mas quando ele anda, ele vai. Ele anda forte e beleza. Só que você tem que ter paciência para entender aquele mercado, ou um papel que se chama de mico, e pegar ali o time certo, que é bem difícil de operar. Aqueles papel que tá parado, lateralizado faz um tempão, aí de repente aquilo lá explode, aí você fala, caramba, fiquei de fora disso. Porque é tanto tempo que às vezes aquilo lá fica sem se mexer, ou sem corrigir, que a gente até acaba abandonando aquilo lá, ou põe algum alarme lá, e depois toca, aí quando você vai ver, você não confia muito, acha que vai devolver tudo, e o mercado sobe 10, 15%, vira um absurdo aquilo lá. Opção é parecido, só que tem o problema do tempo contra o vencimento dela, né? Não tem muito padrão de gráfico e tal, mas é um negócio bem complexo assim de operar. O correto mesmo é fazer aquelas travas, como é que se chama aquela trava que faz com 4 opções? Esqueci o nome, eu não tenho o hábito de operar isso daí, mas dá para fazer, onde você ganha a rentabilidade conforme o tempo passa, ela perde valor e aí você obtém lá um pouco de lucro. Só que para ganhar dinheiro com isso você precisa ter um volume financeiro bem grande. Se você não tiver volume financeiro grande, ferrou, você fica ganhando migalha lá. Dá dinheiro, dá, mas você precisa de um volume financeiro grande. Já no mercado futuro a gente tem alavancagem, né? O que acaba sendo convidativo, né? O negócio de ser dinheiro rápido. E aí é que tem que ter o cuidado. O cara tá operando com uma margem pequena lá, o cara coloca R$500 numa corretora para operar um lote, que é o mínimo que deveria ser, na minha opinião, de margem, né? Para operar um lote. Mas só que ele tá operando ali, na verdade, um volume financeiro de 20 mil, né? Que é um absurdo, no meu ponto de vista, tá? É um absurdo isso daí. Muita gente é triturada no mercado por causa disso. Até poderia voltar na época que a margem era 25 reais ali por mini contrato, mas ele poderia ter assim os 25 com uma regra de que para executar o primeiro ele deveria ter a margem de 500, e para ele fazer médio para frente ele poderia sim ter os 25 reais ali de margem, tá? Só que quem é que tem interesse em fazer isso? E o profissional, para o mercado adotar isso, teria que ter um psicológico muito
bem preparado e desenvolvido para fazer médio sempre para frente, nunca para trás. Aí a R$ 25 por contrato, meu, viraria uma arma. Sabe quem é que faz isso daí? O C6 Bank faz isso. Inclusive eu tenho conta, é uma bosta aquele home broker lá. Só que automaticamente ele vai recalculando e na medida que você vai tendo lucro e vai colocando lote, ele vai te liberando lote ali na instantâneo. Ele vai, ó, tá aqui o lote, ó, tá aqui o lote. Só que a cada 150 conto, né? Se a cada acho que 100 ou 150, eu não me lembro de cabeça. Ele, ó, tá aqui mais lote, você quer? Olha, tá aqui mais lote, você quer? Ó, toma o lote. É isso que o C6 faz. Bem legal. Já as outras corretoras, você tem que você tem que fazer o lucro. Aí no dia seguinte, para quem opera com pouca grana, a plataforma lá te libera ou não o lote. Você vai manualmente lá e coloca o lote e tome. O C6 não. C6, se você começa com 2 lotes lá e você adiciona 3, 4, você tá virando 1.000 ali, o C6 te dá o dobro de lote. É sensacional. Só o suporte do C6 que é um lixo, é uma bosta, que lá é um lixo, é uma merda. Mas o recálculo e a disponibilidade de lote do C6 é sensacional. E o cara que fez é um cara foda, visionário. O que não presta lá é o suporte. Se der alguma merda, você precisar ligar lá, você tá ferrado que você não vai conseguir. E quando você consegue, olha, eu vou abrir aqui um chamado para resolver daqui a 7 dias. Porque uma vez lá me bloquearam 7.000. Sumiu. Desapareceu o dinheiro. Mas aí os caras, em 3 dias lá, resolveram o problema. Teve um dia que eu perdi um mercadão. Aí eu tive que operar por outra corretora. Mas assim, deu tudo certo. Mas se eu não tenho conta em outra corretora, eu perco, sabe? E é uma corretora que eu nem tenho muito hábito de operar. No caso é pela Clear, né? Lá eu executo ordem de swing trade. Para day trade eu uso o C6, porque no swing trade C6 chama uma margem do caramba. Às vezes não compensa. Já a Clear é bem mais legal para isso. Às vezes no dia, se está muito interessante, fechando uma máxima, eu zero no C6 e abro, mesmo que perto da máxima ali, abro ali na Clear e aí no dia seguinte eu vou conduzindo o trade conforme a minha reavaliação do operacional. Bom, acho que é isso. Eu mostrei aqui alguns indicadores, o meu ponto de vista. Não é regra aquilo que eu falei, por favor, tá? É apenas sugestão, maneiras de enxergar o mercado. O mercado é bom porque existem várias maneiras de você enxergar, interpretar e buscar oportunidades conforme o seu operacional. O seu operacional tem que dar conforto para você quando você estiver posicionado. Tá? O que eu não costumo falar muito é a parte de sentimento. Quando você sabe que você está certo, você sente. O sentimento dentro de você é diferente. Entendeu? Porque o mercado, a pessoa, vamos supor, você está dirigindo um carro e você vai passar num lugar que é apertado, só que você sabe que o carro passa ali. Porque quando você dirige por muito tempo, é como se o carro fizesse parte do seu corpo. E quando você opera com frequência o trade, você sabe quando é e quando não é para comprar. Quando o mercado tem uma acumulação grande no dólar, aí o mercado fecha próximo da máxima, trabalha acima do ajuste, perto da região do fechamento. E no dia seguinte, ele abre ali, querendo, com fluxo forte, querendo ganhar, romper a máxima e estourar para alta. Antes de estourar para alta, eu já tenho um sentimento. Pelo fluxo, a validação é pelo fluxo. Às vezes, isso daqui não é o suficiente. Indicadores, o cenário, como que fechou o mercado, não é o suficiente. O gatilho é tudo no fluxo, é no sentimento. A decisão final é no sentimento. Você sente, entendeu? Da mesma maneira que quando você tá errado, o mercado vem contra a fé, você fala, tá errado isso daqui. E esse é o sinal para você estopar. Estopar independente do mercado reverter e for a favor da alta. Esse sentimento é um aviso interno do seu organismo falando, você tá errado. Você entrou na hora errada. É um sentimento que você tem que entender, saber interpretar isso daí. Você tem que estopar sim. E se tiver oportunidade, você entra de novo no mercado. É lógico, seu gerenciamento de risco tem que ter esse controle aí.
Tem que ter o quanto, vamos supor, só vou tentar 3 a 4 vezes no dia no máximo. Isso se você conseguir stop barato. Com stop caro já não dá pra você tentar 4 vezes. Às vezes é uma e olhe lá 2. Porque às vezes tem vez que o mercado mostra tudo e ele vai te enganando e você estopa grande 1, 2, 3. E o mercado, quando você for ver, ele já tava ali no range. Porque tem fluxo que engana também. Ele vai lá do jeito que você quer ainda, ele chega lá, você entra, o mercado para. Você fala, pô, meu. Aí o mercado vem contra. Aí você fala, pô, e agora essa merda? Vou segurar? Aí você não segura, o mercado continua vindo mais contra. Aí pronto, tá 10 pontos no lote. Aí você estopa. Aí vem outro sinal pra você comprar. Você compra. Mesma coisa, estopa, 20 pontos. Que às vezes o cara acaba segurando, né? Aí 3 vezes, estopa, 30 pontos. Aí outro dia o mercado abre, teve uma acumulação maior ali. Aí o mercado vai na direção correta, você compra, pegou 25 pontos. Tá devendo 5 pontos ainda. E aí? Aí entra a parte de saber executar os lotes. Aí, essa é a explicação do porquê. Você tem que saber perder com um lote e ganhar com 2, 3 lotes, se for possível 4. Estou considerando como se a mão inicial fosse 1, né? Aí a conta fecha. Porque você pode topar 1, 2, 3, 4, 5 e quando você acertar, você arregaça. E quando é que você vai fazer esse arregaço? Quando você vê que o preço em 2, 3 boletadas loca 3, 4 pontos de uma vez, naquela piscada. Você fala, no próximo fluxo que desloca o preço dessa maneira aí, eu vou colocar mais lote. Você não vai zerar. Porque às vezes quando o mercado ele rasga a favor, você já, quero zerar. É o momento que tá te chamando para você aumentar o lote. Sabia disso? Quando é que você estopa? Tá perdendo o preço médio de execução, porque você adicionou mais lote. Aí o preço médio de execução ele vem mais, fica mais apertado, né? O stop é financeiro. Vamos supor que o stop seu era de R$100 com um lote. Depende da frequência, né? Eu não vou entrar na parte de frequência aqui. Mas se a frequência é 10 pontos ou 7 pontos, eu vou colocar um stop de 10, porque a frequência, o mercado anda interruptamente. Se ele voltar 3, 4 pontos contra, tá certo o mercado. É frequência. Se eu estopar dentro da frequência, eu tô errado. Aí é que estopa e depois o mercado anda a favor mesmo. Pro mercado, quantos pontos você precisa saber? O mercado precisa dar conta para saber que você tá errado. É baseado na frequência. Então, se eu aumentei o lote e o mercado veio contra, o meu stop é o mesmo financeiro de como se tivesse um lote. Ficou sem conta ali, chegou 90 contos, já é o alarme. Tô com 2 lotes, mas o stop financeiro é de como se eu estivesse operando 1. E a mesma coisa se eu tiver com 4 lotes. Não tô nem aí, tem que estopar. Perdeu uma oportunidade, estopou, depois o mercado andou. Não interessa. O importante é seu bolso. Amanhã, quando você acertar, se é 10 pontos com 4 lotes, é 400 pau. Se você estopou 5 pontos, 6 pontos, o risco-retorno, quando você acerta, é um absurdo. E isso no final acerta as contas. Porque acertar todos os trades, toda vez que acontecer, você não vai acertar. Isso é impossível matematicamente, estatisticamente. Qualquer parâmetro aí que você definir para saber se vai dar certo ou não. Anota no caderno quantas vezes você acerta e quantas vezes você erra. Tem cara que acerta 80% e quando estopa perde tudo. Ou grande parte daquilo que ele já ganhou. Porque ele não sabe se posicionar no momento certo, não sabe direito o que é frequência e não sabe a quantidade correta de lote a colocar e como colocar o lote, como executar o lote. E tem vídeo na playlist de dicas que ensina isso daí também. Curta, comente, compartilhe. Até o próximo vídeo.